senhor vai fazer a homilia. Vocês já entenderam, né? Como é que é? Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredir. Se nós todos obedecêssemos isso, né, não precisa mais de homilia, né? Não é verdade? Nós cantamos esse refrão desse salmo e a alegria de estar aqui nessa noite. Hoje nós estamos celebrando São Martinho de Tours. Nós vamos celebrar, né, essa intenção da cura interior, mas quero trazer também aqui este santo que, na sua simplicidade, né, um padre, um sacerdote, depois bispo, mas tinha uma simplicidade e também a sua doação de vida ao povo de Deus. Está dizendo aqui no comentário, certa vez ele deu metade da sua capa ao mendigo que passava frio. O gosto de repartir a vida e as coisas, o gosto do amor sincero e verdadeiro. Nós vamos pedir hoje a intercessão desse santo, São Martinho de Tours, pedindo mesmo a Deus que nos dê esta graça de sermos pessoas fiéis, porque nós estamos aí acabando o ano da misericórdia. E a misericórdia vai acabar? Não. O ano da misericórdia vai acabar. Mas a misericórdia de Deus permanece sempre, E que bom, Todos nós, eu tenho certeza que já fizemos o que devia ser feito no Ano Santo, Mais de uma vez até. Quem aqui já passou pela Porta Santa? Tem alguém ainda que não passou, nunca de perder a mão. Você tem até domingo para passar na Porta Santa, tá? Domingo. Não sei aonde é a igreja mais próxima aqui, tem a Catedral, de São Miguel, com certeza, mas deve ter outras igrejas também, não sei, Então você precisa passar na Porta Santa. Eu quero fazer esse parênteses aqui antes da gente entrar naquilo que nós vamos rezar hoje, mas nós precisamos passar na Porta Santa. Por que a gente precisa passar na Porta Santa? Vocês sabiam que o ano jubilar, que é o ano de 2016 que nós estamos vivendo, ele é um ano Alguém falou lá atrás, é um ano Fala alto. Fala alto. Isso, fala alto, com força. Extraordinário, É um ano jubilar extraordinário. O que significa uma coisa extraordinária? Que não é ordinária, Nossa. É um ministro extraordinário da Eucaristia, não tem? Por que tem um ministro extraordinário? Porque tem o ordinário. Quem é o ordinário? Quem é o ordinário, gente? O padre. Ele é o ministro por excelência da Eucaristia. O padre, os bispos, todos eles são ministros ordinários. Porque antes, na verdade, não tinha ministro da Eucaristia. Só que não tem como os padres dar Eucaristia para todo mundo. Não tem como os padres visitar todos os doentes. Não tem como os padres fazer exéquias o tempo todo. Então existem os ministros extraordinários. Em outras palavras, eles são usados na necessidade, Nesse sentido. E por isso, fechando parênteses, ano extraordinário. O ano ordinário deveria ser, que foi, o ano 2000, sempre anos jubilares, 2025, 2050 e assim por diante. E o Papa Francisco foi tocado com certeza no coração dele por Deus a nos dar um ano extraordinário. Quer dizer, não deveria ser 2016. Nós tínhamos que aguardar até 2025. Mas os tempos não são bons, Com certeza Deus tocou no coração deste Papa, porque cada dia mais se aproxima a segunda vinda de Jesus. E nós temos visto sinais dessas realidades. E nós temos visto também a dificuldade de nossos irmãos cristãos sendo perseguidos lá naquelas terras, do Oriente Médio. Nós temos visto aí, e também nós temos visto outras coisas acontecerem do lado de cá e também em todo o mundo, A falta de referência da família, tantas outras coisas. Não vamos nem fazer uma lista aqui, mas nós estamos vendo coisas que eu tenho certeza que quem está aqui que é mais vivido vai dizer assim, que nem acredita que esteja acontecendo isso, Quem viveu há 50 anos atrás acaba ficando escandalizado com tais coisas que acontecem no dia de hoje e que de certa forma estão se tornando normais, E aí, eu até vou abrir esse parênteses, porque eu já falei isso em algumas decisões de voo. Daqui a pouco, e com todo respeito, muitos de nós, todos os casais mais novos, você que é jovem vai se casar, você vai ter vergonha de ir na reunião de pais
do seu filho da escola, daqui a uns 5 anos, você vai ter vergonha. Porque você vai encontrar lá realidades de famílias formadas que não são verdadeiras famílias, a família que Deus constituiu. E o seu filho, a sua filha, futuro filho e filha, vão conviver com essas realidades. E o seu filho, sua filha vai nascer dentro dessa realidade que tudo é normal, que tudo pode. E aí você não vai saber como educar, porque dentro da sua casa você vai educar de um jeito, mas lá fora e dentro da própria escola ele vai ser educado de outra forma. Lá na Canção Nova, o padre foi professor, né? Estava dando aula lá, um lance de ser padre, né? Como seminarista. E eu lembro que eu fui abrir uns livros lá na biblioteca, né? Isso já em ano 2006, eu acho. 2007. Faz um tempinho já, quando entrei na Canção Nova. E lá, no livro, havia 3 tipos de família, né? 3 tipos, né? Eu não vou nem dizer aqui, né? Mas a tradicional, né? Homem e mulher, e as outras 2 dos outros jeitos, né? No livro da escola. E imediatamente eu recolhi aquele livro de dentro da biblioteca, porque nós somos uma instituição católica que prezamos os valores. Depois fui, né, mostrar, né, esses livros que vêm de doação do governo, né? E nós retiramos, porque no livro está ensinando a maneira de ser família, as maneiras de ser família. Então veja só que não daqui muito tempo, vocês jovens que vão se casar e vão ter filhos, não tem mais dificuldade ainda para educar os seus filhos. E aí você vai chegar na escola e vai ter vergonha de participar da reunião de pais com os seus filhos, porque você não vai saber como direcionar. E por isso que nós precisamos pedir a Deus esta misericórdia. Não é à toa que este Papa Francisco, estou dizendo só de um ponto, né, gente? Mas estou dizendo que nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos ficar vigilantes. Veja que a leitura de hoje, né, o Evangelho, está nos falando dessa segunda vinda de Jesus. O que significa essa segunda vinda de Jesus para nós? Muitas pessoas têm medo, e até mesmo como é tratada hoje aqui, né, Jesus faz essas comparações e dá 2 exemplos para nós, da mulher de Ló, fala do tempo de Noé. Mas o que Deus na verdade está querendo nos dizer, Jesus está nos dizendo, é para que nós não nos apeguemos com as coisas deste mundo. Porque feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. É para guardar o quê? A palavra de Deus. É para guardar os mandamentos de Deus. Porque veja só o que aconteceu com a mulher de Ló. Ficou presa às coisas materiais. E o que ia acontecer? O que aconteceu? Era uma estátua de sal. Por quê? Né? Na hora de sair, ficou olhando para trás. Nossa, o que eu vou deixar? Nossa! Né? Ficou presa. E Deus não nos quer com o coração assim dividido. Deus quer com o coração decidido o nosso coração. E voltando aqui no ano da misericórdia. Então, por isso, o nosso Papa Francisco, que é a própria imagem de Pedro, e depois podemos dizer o próprio Jesus, que dirige a sua igreja, nos pediu nesse tempo a viver essas obras de misericórdia, e nos pediu para que fizéssemos esta preparação, né? Ganhando indulgência, rezando a indulgência por aquelas pessoas que já morreram. Mas interessante, ele não disse para a gente rezar para aqueles que estão vivos, né? Você passou na Porta Santa rezando por alguém que está vivo? Não. Por quê? Por que é que eu não posso passar na Porta Santa e rezar por alguém que está vivo? E a resposta é muito simples. Porque quem está vivo precisa passar e rezar ele mesmo. É isso. Entendeu? Porque já nos foi dado esse gesto da misericórdia. Nós vamos rezar pelos mortos, os que já não podem passar pela porta. Rezar pelas almas do purgatório e tal. Mas quem está vivo precisa se converter e passar na porta. Então por isso o Papa não colocou lá, seu irmão na sua casa que não frequenta, ou não sei, né? Não colocou assim, você vem e oferece por ele. Não. Porque ele também é chamado a vir, mesmo que ele não participe da igreja. E nós estamos vendo essa devoção tão linda, né, de Jesus misericordioso, que se esparramou aí, né? Graças a Deus, através do nosso Papa João Paulo II, nosso São João Paulo II, teve agora o JMJ esse ano, e
Vocês sabem que a festa da misericórdia, na verdade, se você for olhar liturgicamente falando, ela estaria errada. Não sei se vocês conseguem notar isso. Sabia? Por quê? É na oitava da Páscoa, já estamos em festa. Não tem como fazer outra festa dentro de uma outra festa. A maior festa é Jesus ressuscitou, 8 dias. No segundo domingo da Páscoa é ainda a Páscoa. Como é que um Papa cria uma festa na festa da Páscoa? Entendeu? Não teria lógica, liturgicamente não teria lógica, mas é aquilo, né, que é a promessa de Deus também, né, quem já leu os Diários de Santa Faustina, né, toda essa realidade dessa devoção, né, aquilo que Deus tem pedido. Então, com o nosso olhar humano, com a nossa lógica humana, não dá para conceber, mas Deus quis assim, né, e o Papa João Paulo II foi fiel a esta intuição de Deus, e dizendo da misericórdia. O ano da misericórdia acaba, mas nós precisamos continuar a exercer a misericórdia, porque na verdade o cristianismo é misericórdia, né, gente? Não tem cristianismo só de devocionismo, ou então cristianismo do qual nós estamos aqui para rezar pela nossa cura, e que bom, nós vamos rezar pela nossa cura, mas o Senhor não nos chama a viver uma religião da qual nós não temos compromisso com o próximo, da qual nós não temos compromisso com aquele que está ao nosso lado, porque fica muito fácil a gente Cercos de Jericó, que é uma bênção de Deus, né? Quem é que já foi Cerco de Jericó? Né? É uma bênção. Só que tem gente que vive de Cerco de Jericó, sabia? O ano inteiro indo no Cerco de Jericó. Acabou aqui na paróquia X, na paróquia Z começou. Aí acabou, vai na paróquia L, não sei das quantas, passa o ano inteiro. Não tem compromisso nenhum com a sua paróquia, não tem compromisso nenhum com o seu grupo de oração. E eu conheço isso, lá na China acontece isso, viu? Eu conheço, entendeu? Acontece porque na China, ali perto de uma região ali, aqui em São Paulo, tem um lugar que é bem assim, uma diocese aí que ela tem cerco o ano inteiro, mas que bênção. Só que termina numa paróquia, começa no outro, e as pessoas ficam migrando, né? E não criam raiz na sua paróquia, ou pelo menos em duas, não sei. Quer dizer, estão atrás de cura o tempo todo, mas não querem fazer a experiência de ser doação para o próximo, de se comprometer com alguma coisa. E a gente vai vivendo uma religião intimista, gente, da qual a gente, desculpe falar, a gente vai entrando igual os nossos irmãos separados aí, né? É o dia dos empresários, é o dia disso, é o dia daquilo. Cuidado, viu, se a sua fé não tem sido desse jeito. A fé é interesseira, é só vem buscando, né? Buscando, e nós precisamos buscar. Mas na hora que Deus pede algo, desculpe falar a palavra, eu sou mesquinho. Eu não dou nada do meu tempo, eu não, sei lá, eu não sei sair de mim mesmo, só venho só buscar. E na verdade Deus nos quer de maneira diferente, vivendo essas obras de misericórdia que durante todo o ano da misericórdia foi falado, e que nós precisamos continuar a exercê-las. Mas o Senhor nos chama a não olharmos mais para trás, a olharmos para a frente, a estarmos atentos, vigilantes, voltados para Deus, voltados para a sua palavra, voltados para o cultivo da fé em Jesus Cristo. Quantos de nós, e esse dia eu estava vivendo uma experiência, quem é que já andou de avião? Alguém que já andou de avião? Bastante gente já andou. Eu não sei, né, o que acontece, quem que já passou por uma turbulência, né? Eu não sei, né? Sei que eu estava vindo umas 2 semanas atrás, estava vindo de uma viagem, e eis que começou a turbulência, né? Foram quase 30 minutos de turbulência. Nossa, foi um negócio assim, que eu também fazia tempo que eu não via, né? E eu estava, né, vestido de padre, todo mundo ali, né, tá. Quando já entrei no avião, já começou nas brincadeiras, né, padre, né, já todo mundo abençoado, né, porque tem um padre nesse voo, não sei o que, aquela coisa toda. Tinha uns jovens na frente assim, aquela felicidade toda. Só que quando começou a turbulência, assim, todo mundo olhou pra mim, falei assim, padre, reza. Eu falei, não. Quer dizer, só eu tenho que rezar, né? Entende? Né? E aí as pessoas assim com medo, né? Não sabiam para onde olhava e tal, né? E eu falei assim, nossa, mas já tantas vezes que eu já passei que eu já nem ligo mais. Eu nem tô ligando mais, viu? Porque toda vez, né, sempre tem, né? Depois você começa a andar bastante vezes, você não liga mais, né? Só que aquele medo, aquela coisa, aí eu fiquei pensando, parece que é só na hora dos medos, né, que a gente lembra de Deus, né? A gente nem rezou talvez para começar o voo, né, nada, né? Aí começou uma coisinha, ai meu Deus, e agora? Né? E agora?
Pois é, e aí a gente vai colocando a nossa fé, quer dizer, no dia a dia, quando as coisas estão bem, a gente não, às vezes não corre o risco de não se lembrar de Deus. Mas aconteceu uma coisinha, né? Aquele momentinho ali, aí todo mundo, ai meu Deus do céu, gente, o que vai acontecer? Não sei o que, né? O cabelo em pé ali, né? Mas por quê? Porque nós não temos talvez ainda colocado a nossa confiança inteiramente em Deus. E o pior, nós estamos jogando a responsabilidade para outras pessoas, né? Ah, reza por mim, para o padre, não sei para quem, tal, mas a pessoa não chama a responsabilidade para si mesmo, né? Eu estava pensando hoje à tarde, que às vezes eu venho para essas missas assim, e durante o dia, né, todo lugar que você passa, alguém fala, reza por mim, padre, reza por mim, padre. Aí chega uma hora que eu não lembro mais quem é que pediu, não lembro. Por isso que na hora a gente chega dizendo, por todas as pessoas que pediram, às vezes porque não tem que andar com um caderninho anotando quem é que pediu, porque eu não lembro mais, né? Só que eu acho interessante, é muito bom rezar pelo outro, mas a gente percebe que tem pessoas que se fiam na oração do outro e não fazem nada para que as coisas mudem, né? Ah, tem alguém rezando por mim, tem um intercessor rezando por mim. Cura interior, reconhecer que eu preciso de cura, né? Quem é que reconhece que precisa de cura? Isso é difícil. E reconhecer que precisa de cura significa reconhecer que às vezes eu sou fraco, de que às vezes eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, porque a cura não é só Deus que vem e cura não, né? A gente pode ficar na frente do Santíssimo Sacramento, na frente do altar, mas se eu também não quiser mudar, fica difícil Deus curar. E quando a gente está falando de cura, não é só doença, né? Mas às vezes é o nosso rancor, às vezes a nossa chatice, né? Está vendo o pessoal no carro, né? Existe gente chata, né? Ele está até dizendo assim, né? Tem que gente chata não dá férias de vez em quando, né? Estava dizendo isso ali, né? Mas assim, né? Falando ali, né? Usando a piada deles, mas para brincar, né? No sentido assim, que às vezes a nossa maneira de ser incomoda os outros e a gente não percebe. E aí a gente acha que os outros é que tem defeitos e que a gente é que é o santo, né? E a gente não precisa de cura. É ele que precisa mudar. Mas quando eu descubro que eu preciso mudar, tudo se torna diferente. Quando eu me coloco também no lugar do outro, tudo se torna diferente. Nós não vamos demorar muito, porque a nossa hora está avançada. Mas interessante. E quero falar para vocês novamente. Como é que diz o Salmo? Esqueceram? Feliz? Como que é feliz? É quem na lei do Senhor Deus vai progredir. E é isso que Deus quer que nós vivamos, para que nós alcancemos o céu. A primeira leitura de hoje nos deu uma ordem. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte, em viver os mandamentos do Senhor, né? Viver os mandamentos do Senhor. O Senhor nos fala hoje, através dessa carta de São João, de uma comunidade que estava madura na fé. Vê que começa a leitura, né? Senhora, que está falando da comunidade, na verdade, né? Entre aspas, a igreja. Essa comunidade é uma comunidade madura, diferente dessas comunidades que estão lá na China, que só ficam atrás de cerco de Jericó, viu? Lá na China, né, tem as comunidades imaturas que não se comprometem com o próximo, não se comprometem com o irmão, né? Então lá na China tem, lá precisa de conversão, né? E pronto, né? Mas Jesus diz para nós hoje, é preciso que nós cresçamos a nossa fé, é preciso que nós cresçamos o nosso segmento, terminando esse ano da misericórdia, Deus nos dê a graça de continuar exercendo a misericórdia e nos prepararmos para a graça do céu. Isso, do Senhor. Não, do céu. Alguém falou céu. Mas é a graça do Senhor, claro. Só que quando fala de fim dos tempos, já viu que a gente fica com medo, e aqui está algumas coisas dizendo aqui, um será deixado, outro será tomado, e a gente fica com medo, né, dessa leitura que o Senhor nos fala, e depois termina ainda, parece de maneira pior ainda hoje o Evangelho, né? Veja só como é que termina hoje esse Evangelho, né? Que triste. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abortos. Deus me livre uma coisa dessa, né? Já pensou? Né? Como que Jesus às vezes é irônico, né? Para dizer, aonde é cultivado morte, aonde não é cultivada a vida de Deus, né? Estarão os abutres.
e nós que cultivamos vida de Deus, vida nova, ressurreição. E Deus nos dê essa graça de sermos fiéis, mas para que nós chegamos ao céu, o Senhor também quer que nós chegamos com o coração curado. Curar o coração, não basta somente converter. Porque às vezes a gente se converte, mas continua ainda com manias, com coisas. E eu quero convidar você a ficar de pé, porque o nosso tempo é curto. Dá a mão no seu coração, e a nossa oração é esse desejo do céu hoje. Mas Senhor, para que eu possa ir para o céu na sua segunda vinda, ou mesmo antes, nós acabamos de rezar finados ainda esses dias, mas a morte para nós não é temerosa se nós estamos em Ti. No dia que o Senhor nos chamar, se nós estivermos em Ti, Senhor, nada nós não temeremos, porque feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredir, feliz é quem na lei do Senhor Deus coloca a sua confiança. Por isso, põe a mão no seu coração e vá dizendo do seu desejo de fazer a vontade de Deus. Vá apresentando todas as vezes que por acaso você não entendeu os desígnios de Deus na sua vida, todas as vezes que você não teve uma fé madura. Nós queremos hoje pedir a intercessão deste santo, São Martinho, que na sua juventude descobriu que Deus o chamava. Este homem que abandonou uma carreira militar, e nessa carreira parece que tinha algumas coisas que atrapalhavam o seu compromisso com Cristo. E depois tornou-se um grande sacerdote, mas um sacerdote que depois se tornou bispo, e mesmo assim continuou a ser simples. Senhor, dá-nos este coração despojado, Senhor, a fazer a Tua vontade, como jovens, como adultos, diante do mundo que tem pregado para nós coisas horríveis, coisas que são contra a Tua vontade, Senhor. Nós não estamos aqui para discriminar de nenhuma forma qualquer tipo de opção, sei lá o que, mas não é aquilo que o Senhor criou, meu Deus. E tantas coisas, Senhor. Pessoas sem religião, pessoas sem a Ti, Senhor, que não acreditam na Tua presença. Senhor, se algumas vezes nós deixamos a Tua presença, nós queremos pedir que hoje nós possamos voltar ao Teu caminho. Se algumas vezes nós visitamos lugares em que não é professado o Teu nome, nós fechamos os olhos e vamos rezando isso. Se nós frequentamos, Senhor, lugares em que foi professado o nome do inimigo de Deus, nós já queremos nesta hora pedir renúncia, Senhor. Nós renunciamos mais de uma vez, Senhor, a toda a obra do inimigo, Senhor, em nossa vida e em nossa história. Todas as vezes que nós frequentamos centro espírita, Senhor Jesus, às vezes inocentemente, sem saber, mas hoje nós renunciamos a tudo isso. A todas as vezes que nós fizemos sacrifícios falsos, Senhor, encruzilhadas, Senhor Jesus, crendices, superstições. Nós já pedimos, Senhor, porque nós não queremos entrar no céu com isso, Senhor. Nós pedimos, Senhor, por toda a nossa família, Senhor. Todo pacto, Senhor, que tenha sido feito com esses tipos de coisas, Senhor. Nós pedimos, Jesus, cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Mas nós pedimos também, Senhor, que Tu venhas curar a ferida dos nossos corações nesta noite, Senhor. Porque não dá para ir para o céu com o coração ferido e machucado, Senhor. Por todas as vezes que nós magoamos o nosso irmão, por todas as vezes que nós magoamos o nosso próximo, por todas as vezes que nós somos magoados e que não demos perdão, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e renunciamos a toda a falta de perdão, Senhor. Nós renunciamos, Senhor, a toda a falta, Senhor Jesus, de acolhimento do nosso irmão, do nosso próximo, das diferenças. Todas as vezes que eu quis que o meu irmão mudasse e eu não mudei nada, Senhor. Todas as vezes que eu não rezei, todas as vezes que eu coloquei a responsabilidade nos outros da minha vida, Senhor, e eu não tomei a decisão correta, Senhor. Todas as vezes que eu não pedi a direção, Senhor. Eu quero pedir hoje, Senhor, que o Senhor seja guiar a minha vida, Senhor. Porque a nossa vida só tem sentido se é uma vida encaminhada para o céu. Se é assim como aqueles que receberam a graça de Deus e olharam para trás, nós não podemos mais olhar para trás, Senhor Jesus. Sim, Senhor, para que nós não sejamos consumidos, Senhor, pelo mal que ficou para trás. Que nós olhemos para a frente, Senhor. Sim, Senhor. Que nós não procuremos ganhar a nossa vida nessa terra, Senhor, porque o Senhor mesmo disse: quem ganhar a sua vida vai perdê-la. Tudo é passageiro, Senhor. Nós desejamos o céu, Senhor. Nós não sabemos quando acontecerá, mas nós queremos estar firmes, Senhor. Por isso, Senhor, desde já, cura o nosso coração, Senhor.
Cura o nosso coração dos nossos medos, Senhor. Medo mesmo, até mesmo da morte. Mesmo medo do que vai acontecer. Mas se nós estivermos na Tua graça, nós seremos felizes, Senhor. Sim, Senhor. Nós vamos cantar esta canção, pedindo mesmo que o Senhor nos dê a graça de testemunhá-lo cada vez mais. Pedindo mesmo que o Senhor nos dê a graça de sermos sal da terra e luz do mundo. E vai dizendo com as suas palavras: eu quero ser sal da terra, Senhor. Eu quero ser luz do mundo, Senhor. Eu quero ser diferente na minha casa. Eu quero ser diferente com os meus, com o meu próximo. Eu quero, Senhor Jesus. Cura o meu coração, Senhor. Cura a minha vida, Senhor. Cura a minha história, Senhor.
derramando toda a paz nos nossos corações. E eu peço, Senhor, sobre os meus irmãos que aqui estão nesta noite, Senhor, que Tu venhas curando, Senhor, esses corações, Senhor. Esses corações temerosos, esses corações medrosos, muitas vezes, Senhor. Sim, Senhor, todo medo, Senhor. Todo medo, muitas vezes, Senhor, de não ser fiel a Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, vem curando estes corações, Senhor. Vem curando estes meus irmãos e irmãs nesta noite, Senhor. De todos os medos, Senhor. Medo de fracasso, Senhor. Pessoas que têm medo de ser fracassadas, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha libertando agora nesta noite, Jesus. E nós continuamos a rezar do Espírito, não perdendo a sintonia da oração. A todos aqueles que se sentem derrotados, Senhor Jesus. Cura, Senhor, estes corações. Você que literalmente foi puxado o seu tapete. Pessoas que te decepcionaram. Pessoas que te derrubaram. O Senhor está curando nessa noite você. Esse sentimento de derrota. Esse sentimento de fracasso. Liberta, Senhor Jesus. Vem libertando, Senhor Jesus. Vem curando, Senhor. Vem, Senhor, restaurando, Senhor. Você que não se sente digno. Você que não se sente digna de estar na presença de Deus. Deus está dizendo que Ele é essa própria misericórdia. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez. O Senhor cura a muitos nessa noite desse sentimento de indignidade na presença do Senhor, sentimento de inferioridade. Você até mesmo diz: será que eu vou conseguir? Até mesmo com as outras coisas aí fora no mundo, eu não sou capaz. Muitas vezes você usa essa palavra e o Senhor está tirando isso do seu coração. De todas as vezes você se sentir menos do que os outros, menos do que aquela pessoa que sabe, tem dons. O Senhor está te libertando desse sentimento de inferioridade. Cura, Senhor. Você que recorreu a lugares onde não era professado o nome do Senhor, e quando o Padre ia trazendo, você ia se lembrando, o Senhor vai colocando arrependimento no seu coração, porque até então você nem sabia que não poderia ter ido, você nem sabia. E o Senhor coloca essa contrição no seu coração nessa noite, esse arrependimento, e dizendo: meu filho, minha filha, na próxima confissão traga essa situação, para que você seja liberto de uma vez por todas. O Senhor cura pessoas que têm medo da confissão, medo de se apresentar diante do sacerdote. Cura, Senhor. Você que tem medo de confessar até mesmo coisas antigas. Você que foi para a confissão e guardou pecados, escondeu com medo do sacerdote. O Senhor está te libertando disso, meu irmão. Você que fica rodeando para confessar, vai confessar e fica falando de um monte de coisa, mas aquilo que você precisa confessar, você não confessou até hoje. O Senhor está te libertando desse sentimento de omissão, desse pecado de omissão, Senhor. Cura, Senhor, liberta, Senhor Jesus, restaura, Senhor, todo medo, porque Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Ele age na pessoa do sacerdote. Você que tinha medo da confissão, o Senhor te liberta hoje. Você que há muito tempo não confessa. Existem pessoas que estão aqui, até frequentam a igreja, mas você já tem tempo mesmo que não confessa. Eu não sei se é 10 anos, eu não sei quanto tempo é, mas o Senhor está tocando no seu coração nessa noite, porque você tem um coração muitas vezes de uma pessoa que não coloca-se na humildade. Você não tem essa facilidade de se colocar na humildade de confessar. Você até mesmo diz: o Padre é alguém como eu, mas o Senhor está tirando isso de você nessa noite e está te dando a graça. Abrace esta graça nessa noite. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Toda a autossuficiência que está sendo quebrada nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pessoas, Senhor, que tinham medo, Senhor. Medo de receber notícias más, Senhor. Medo de morte, Senhor. Medo de perder entes queridos. O Senhor está curando você, meu irmão, minha irmã, deste medo. Porque nós sabemos que uma hora ou outra nós vamos receber essas notícias, mas o Senhor está te dando fortaleza, para que você não se preocupe antes da hora, não. Viva a vida de Deus, não se preocupe com isso, mas se preocupe com a sua salvação e com a salvação dos seus. Não é com a morte que você precisa se preocupar, você precisa se preocupar com a salvação sua e dos seus. É isso que você precisa se preocupar, com o céu. Sim, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Não tenha
que traziam no seu coração medo de miséria. Diante das situações que nós temos vivido, pessoas que têm medo de perder o emprego, medo de ficar sem a sua casa, medo de perder as coisas, eu não sei, mas o Senhor está dizendo fortemente isso, esse sentimento de medo nesse sentido. Deus é a tua providência, meu irmão, Deus é o teu sustento, não tenha medo. E até mesmo isso faz com que você tenha o sentimento de uma pessoa mesquinha, avarenta pelas coisas, apegada às coisas. E a palavra de Deus hoje nos diz: nós não podemos olhar para trás, nós não podemos ficar presos ao que este mundo nos traz, porque nós temos o céu pela frente. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, o Senhor nos sustentará, o Senhor cuidará de nós, Senhor. E essa certeza que o Senhor dá nessa noite a você que tem esse tipo de medo, medo da miséria. Cura, Senhor. Liberta, Senhor Jesus. Liberta, Senhor Jesus. Você que se sentiu rejeitado, rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe há muito tempo. Você já é adulto, já tem até filhos, mas você insiste nesse sentimento de rejeição. Você que não recebeu a atenção do seu pai e da sua mãe necessária, hoje é o Senhor quem quer te dar este amparo, é o Senhor quem quer te acolher. Você que, como filho, filha, você via que parece que seu pai e sua mãe davam atenção mais ao seu irmão, à sua irmã, e você sempre se sentiu menos. O Senhor tira esse sentimento agora de você. Você é amado, meu filho, você é amada, minha filha. Você é amado pelo Senhor, você sempre foi amado, você sempre foi desejada pelo Senhor. E agora você precisa deixar amor para dar amor aos seus filhos também. Sim, Senhor, obrigado, Jesus. Cura, Senhor. Cura, Senhor Jesus. Você que é mãe e que se sentiu rejeitada pelos seus próprios filhos, seus filhos que não te obedecem. Você mesmo na sua casa, você fica ilhada dentro da sua casa. Cura, Senhor Jesus. Cura, Senhor, essa mãe, Senhor Jesus, que se sente sozinha mesmo dentro da sua casa com seus filhos. Cura, Senhor Jesus. Seus filhos que não te obedecem, seus filhos que não te dão atenção, seus filhos que já estão adultos, mas não dão satisfação para você mais, mãe. O Senhor está te curando desses sentimentos. O Senhor está te curando, te libertando desse sentimento de rejeição dos seus próprios filhos. Liberta, Senhor. O Senhor ainda fala de mulheres que foram rejeitadas pelo seu marido. Até mesmo o seu marido já te traiu, você já deu perdão, mas você ainda é como se sentisse menos rejeitada dentro ali da sua relação afetiva com o seu marido. Dê o perdão de uma vez por todas ao seu marido e tire esse sentimento do seu coração de troca. É isso que o Senhor me fala, o sentimento de que você foi passada para trás. O Senhor está te libertando também nessa noite desse sentimento de que você não foi aceita, de que você não foi querida pelo seu próprio marido. Liberta, Senhor Jesus. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor.
E eu quero, Senhor Jesus, já agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor realizou, na noite ainda vai realizar, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor. E eu quero selar, Senhor, com a Tua bênção, Senhor, a todas as curas que o Senhor realizou no interior de cada um destes meus irmãos e minhas irmãs. Os seus sentimentos, Senhor Jesus, daquilo que eles traziam, Senhor, e que atrapalhava. Eu digo atrapalhava porque não atrapalha mais, porque o Senhor está curando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Todos os medos, sobretudo, Senhor. Todos os medos, Senhor Jesus. Eu peço agora, Senhor, que seja quebrado, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que impede, Senhor, dessas pessoas, Senhor, se sentirem amadas por Ti, se sentirem amadas pelos outros, se sentirem, Senhor, reconhecidas, Senhor. Sim, Senhor, liberta, Senhor Jesus. E eu selo tudo isso, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua graça, em nome do Pai, do Filho